Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Vamos lá, gente, boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Oh, glória a Deus, bom vê-los novamente. Eu amo falar de graça, de nova aliança. Na verdade, meus amados, era só o que nós deveríamos falar hoje. Então vai chegando, dá o seu like, compartilha nos grupos que você participa. E vem comigo! Estou recebendo diversos testemunhos do livro Terra Prometida. Gente, se você tem um testemunho para contar com relação ao livro, me procura no privado, que eu vou te dar um link para você escrever, porque o seu depoimento é muito importante. Então eu vou te dar lá um link, que o pessoal está colocando depoimentos do livro. O que o livro tem falado com você? Qual lição que mais falou ao seu coração? Qual tipo de revelação que você teve? Tá bom, gente? Isso é muito importante. Ó, eu acho que eu posso falar aqui, né? Por exemplo, a Marileia comprou mais 2 para dar de presente. A Joelma comprou também mais para dar de presente. As pessoas que foram edificadas compraram outro livro para ajudar outra pessoa. Então, por exemplo, teve uma irmãzinha, a Ângela, ela comprou 5 agora. Ela pediu 5 para evangelizar, para ajudar as pessoas que estão no deserto. Então, se você foi edificado, ou você dá o seu livro, ou você compra um novo livro e presenteia. Melhor presente do que livro não existe, gente. Se você quiser dar um presente legal pro Vinícius, ou me dá uma camisa cristã, ou um livro. Eu vou amar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos à palavra de hoje. Hoje vai ser muito lindo o que eu vou falar. E hoje eu vou começar contando uma história, como eu comecei na live passada, mas hoje a história é de um outro homem. É a história de um homem leproso. Esse homem leproso, meu irmão, minha irmã, ele decidiu ir de encontro a Jesus. Ele havia ido até ali, aquele local onde Jesus estava pregando o evangelho, onde ele estava ensinando os seus discípulos. Ele foi até um local para ver Jesus. Porque esse leproso, ele ouviu que Jesus curava. E não se falava de outra coisa naquela região. Todos sabiam que Jesus ele viajava com seu grupo de discípulos, ensinando nas sinagogas e em espaços abertos. E o povo dizia que todos que iam até ele recebiam a cura. E ele não mandava ninguém embora. Seja qual fosse o estado daquela pessoa, febres, paralisias, surdez, depressão, opressão demoníaca, seja o que fosse, ele curava a todos. Jesus não mandava ninguém embora. Seja qual fosse o estado daquelas pessoas, febre, paralisia, qualquer coisa, gente, ele curava todos. Todos. E essa pequena palavra, gente, de cura, falou o coração desse leproso. Deu uma esperança a esse leproso.
que talvez ele pudesse ser curado. E o leproso, gente, ele procurou saber onde poderia encontrar Jesus. E foi assim que ficou sabendo que Jesus estava indo para as colinas que cercavam o mar da Galileia. E quando esse homem chegou naqueles montes, uma grande multidão havia se reunido nas encostas para ouvir Jesus ensinar. E desesperado aquele homem para ser curado do seu terrível estado, mas ele estava ao mesmo tempo aterrorizado, porque existia a possibilidade dele ser visto, dele ser apedrejado pelas multidões. Ele decidiu se esconder. E esse pobre homem enfermo, ele não podia ver Jesus, da onde ele estava escondido por causa do medo, a uma distância segura. Ele não poderia ver Jesus, tinha uma multidão. Mas, devido à acústica daquela região, que era uma região montanhosa, ele podia ouvir cada palavra que Jesus dizia à multidão. E Jesus dizia assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, vocês não vaieis vós muito mais do que as aves? Na verdade, Jesus estava falando aquela passagem de Mateus 6, 25 e 26 que eu li agora. E o leproso estava escondido, não podia ver Jesus, mas ele ouvia aquilo. E ele começou a ter um entendimento daquilo, uma empatia do que Jesus falava. E o timbre da voz de Jesus, a cada palavra que ele dizia, iam diretamente ao encontro dos medos diários daquele leproso. E a esperança reacendia no coração dele, que era soprada pela autoridade das palavras de Jesus. Inicialmente aquele leproso, ele tinha tremido de medo, diante da possibilidade de ser exposto. Mas agora ele começava a tremer, com uma emoção diferente. E fazia isso, fazia com que ele quisesse ouvir ainda mais as palavras de Jesus. E Jesus continuou naquele discurso nas montanhas: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Era o discurso de Jesus na montanha, e o leproso estava só ouvindo escondido. Ele ouvia a voz de Jesus. E à medida que ele começou a entender o significado das palavras de Jesus, aquele homem leproso começou a chorar. Pela primeira vez em anos da vida dele, ele se perguntou: isso é possível? Que Deus queira ser um pai para mim? Eu, nessa situação, um pai celestial, que me vestiria muito melhor que os lírios, que se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Se eu colocar a minha confiança nele, mesmo eu leproso, ele pode fazer isso por mim? Será possível que Deus esteja estendendo a mão para mim com benignidade, com aceitação, com amor, e me convidando para provar e receber a sua bondade? Foi isso que começou a passar no coração daquele leproso. E depois de todos aqueles anos sendo rejeitado, cuspido,
desprezado e vivendo como um proscrito. Proscrito é isolado de todos. Algo profundo dentro do coração daquele leproso se partiu diante desses novos pensamentos e trouxe uma nova enxurrada de lágrimas. Ele estava chorando escondido, ouvindo a Jesus. E, meu Deus, o que é isso? Que coisa? O que eu estou ouvindo? É possível viver tudo isso? E ele foi motivado diante daquela inconfundível compaixão na voz de Jesus, que fez com que a esperança percorresse por todo o corpo daquele leproso. E o homem saiu para fora do seu abrigo temporário, onde ele estava escondido, no instante que Jesus terminou de falar. A determinação de permanecer escondido havia desaparecido. Tudo o que ele queria fazer era ir até Jesus, para fazer com que aquela enfermidade desaparecesse. E quando começou a abrir caminho até Jesus, o leproso ouviu os passos e o movimento bem diante de onde ele estava. Ali descendo aquele monte, um homem andando ligeiramente à frente de alguns outros avistou o leproso. E ele percebeu que se tratava de Jesus, que vinha diretamente à sua direção. E em vez de ter ido até as multidões, depois de pregar para elas, o Senhor havia se virado para o outro lado para ir em direção àquele homem solitário e aflito, como se já soubesse tudo sobre a necessidade daquele homem e sobre onde ele estava. E Jesus chegando, aquele homem ficou incapaz de conter os sentimentos. O homem caiu aos pés de Jesus e o adorou. E com uma voz ainda sufocada pelas lágrimas, ele sussurrou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E sem hesitar, como se fosse exatamente para aquilo que Jesus estava ali, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. E ele disse isso com a mesma compaixão e calor que o homem havia ouvido anteriormente em sua voz, quando Jesus estava pregando. E Jesus continuou dizendo: fica limpo. E quando ele sentiu o toque das mãos calorosas de Jesus, aquele leproso, o homem fechou os olhos, o seu corpo estremeceu sob aquele toque. E havia muito tempo desde que ele tinha sentido o toque de outro ser humano, ainda mais um toque caloroso e amoroso como o de Jesus. E ele abriu os olhos para olhar para Jesus e descobriu que Jesus estava sorrindo para ele com muito amor nos seus olhos. E o leproso, sentindo que algo estava diferente em seu corpo, o homem olhou para suas mãos, que antes eram cobertas de feridas, e com os dedos que eram cotocos, pedaços. E os seus olhos contemplaram mãos saudáveis, com dedos totalmente formados e uma pele totalmente nova. E como se sonhasse, ele começou a erguer as mangas e a bainha das vestes dele, e viu perplexo aquela pele toda renovada e macia, sem mancha, que cobria seus braços, suas pernas, seus pés. Ele estava totalmente limpo. O poder de Jesus havia em um instante eliminado toda a sua impureza. E ele olhou para o rosto daquele que o havia curado, o rosto de Jesus, e tomado pela gratidão, e mesmo ao se virar para partir, o homem sabia que jamais esqueceria aquela compaixão e o encorajamento que ele vira no rosto do nosso Senhor Jesus, nem o calor e o amparo do seu toque. E o homem pensava:
Ele não apenas me curou, Ele me purificou, Ele me deu a vida de volta. Olha isso, meu irmão, minha irmã, eu comecei com essa história, bem conhecida. Pode ser que eu tenha colocado um teatro a mais aqui, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é importante que eu quero que você perceba aqui. Depois de pregar para multidões, o Senhor Jesus, ele não desceu a montanha e seguiu em direção àquelas montanhas. Do contrário, a Bíblia jamais teria dito que as multidões o seguiam, como diz em Mateus 8:1. Na verdade, Jesus havia descido a montanha em outra direção, muito provavelmente na direção de Cafarnaum. Porque depois da sua pregação na montanha, os relatos dos evangelhos nos dizem que ele entrou na cidade. Ou seja, o nosso Senhor Jesus sabia que o homem estava escondido ali e foi de uma forma deliberada procurar Jesus. Procurar aquele leproso melhor, antes que as multidões o alcançassem. Nos dias de Jesus, as pessoas que tinham lepra eram marginalizadas, isoladas de acordo com a lei de Moisés. E por serem conscientes do quanto eram impuras e do que a lei exigia delas, a reação natural era que elas se retirassem e se escondessem. Mas esconder-se não deu ao homem leproso em Mateus 8 a cura e a restauração que ele necessitava. Pega essa. Felizmente, ouvir sobre a bondade de Deus, como Deus queria ser um pai amoroso para ele e cuidar de todas as necessidades, fez ele sair do esconderijo e buscar o Senhor para receber o milagre. Quando ele ouviu, primeiro ele ouviu, depois ele agiu. Isso mudou, no primeiro momento, a maneira dele pensar, fazendo com que ele não visse mais um Deus que marginalizava e condenava as pessoas impuras, mas um Deus que as amava, seja qual fosse a sua condição. E essa mudança de mentalidade despertou a fé naquele homem, encheu o coração dele de coragem para buscar e receber a cura que ele desejava de forma tão desesperada. Eu te pergunto nessa noite, será que você, meu amado irmão ou irmã, assim como aquele homem leproso, assim como aquele homem fez a princípio, você hoje não está se escondendo de Deus? Talvez você esteja aí lutando contra um vício ou contra um ciclo de derrota, que parece que você não consegue se livrar, é derrota, é derrota, é derrota atrás de derrota. Talvez tenha tido um casamento ou um negócio fracassado, ou tenha tomado uma decisão errada que levou a você sofrer muitas perdas. E talvez o seu fracasso tenha levado você a evitar Deus, ou evitar as pessoas em geral. E você pode estar aí no seu esconderijo, não querendo ver ninguém, e você não quer nem que Deus te veja. Você pode estar aí no seu esconderijo, totalmente envergonhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja o que for que esteja fazendo você se sentir impuro ou não merecedor, hoje, Deus quer que você mude a maneira como você o vê. Em vez de esconder-se dele, corra para ele. Agora eu te faço uma pergunta. O que você tem ouvido sobre Deus? O que você tem ouvido sobre Deus? Como uma pessoa deixa de se esconder de Deus e passa a correr na direção dele? A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Olha o exemplo do homem leproso. O homem leproso, ele teve a fé para sair do seu esconderijo e ir em direção a Jesus por causa das palavras cheias de graça que ele ouviu de Jesus.
Se o nosso Senhor tivesse pregado uma mensagem lá de condenação, falando sobre o fogo do inferno e do enxofre, você acha que aquele homem teria ousado se aproximar de Jesus para ser curado? É lógico que não. Ele teria se afastado com medo do castigo e se sentindo ainda mais condenado e desesperançado do que nunca. Mas porque ele ouviu as palavras de graça, o quanto Deus queria ser um pai amoroso para ele e suprir todas as suas necessidades, a fé se acendeu em seu coração e deu a confiança necessária para ele se aproximar do Senhor e receber o milagre. Meu amado irmão e irmã, o que você ouve sobre Deus é de suma importância, é primordial. Pode significar diferença entre receber o milagre ou continuar onde você está, vivendo privações ou dentro de uma prisão, de um cativeiro. Para aproximar você de Deus ou afastá-lo ainda mais dele, você tem que verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir. Uma palavra para você, talvez você nunca tenha ouvido isso. O medo é fé. Como assim, Vinícius, o medo é fé? Se você crê, acredita que algo ruim vai acontecer, você está com medo que aquilo aconteça, você está colocando fé no medo. Está entendendo, gente? A fé, ela vem por ouvir, o medo também vem por ouvir. E se você tem ouvido acerca de um Deus que é dominado pela ira, está focado em castigar você por causa dos seus pecados, ou do que você fica fazendo de errado, como você pode ter fé para procurar por Ele e buscar ajuda? Então, se você tem ouvido falar que Ele dá às pessoas, até aos cristãos, enfermidades, castiga em acidentes horríveis por causa dos seus pecados, como você pode ir até Ele em busca de cura? Se você tem ouvido falar que Ele quer que você e sua família sejam pobres, para não se envaidecerem, como pode acreditar que Ele vai ajudar você a vencer desafios financeiros? Ou libertar você das dívidas que se acumulam dia a dia? Como você pode confiar que Deus vai te dar algo bom se tudo que você tem ouvido são sermões, pregações que fazem com que você se sinta ainda mais condenado? Com medo do juízo, da volta de Jesus, do inferno? Olha só, é triste, mas as coisas que eu acabo de mencionar aqui para você, meu amado irmão, minha irmã, são exatamente o que as pessoas estão ouvindo a respeito de Deus. A grande maioria. Simplesmente, você pode observar as pregações aqui no YouTube, na grande maioria. Ou você observa os filmes feitos atualmente sobre Deus. Deus é sempre retratado como um juiz mau, petulante, destrutivo e sanguinário. É triste como a gente vê por aí como perverteram quem Deus é. E quem Deus é? Salmo 103:8. Compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Agora, não me entenda mal. A Bíblia, ela nunca define Deus como ira. Ela define Deus como amor. 1 João 4, 8 e 16. O Senhor Jesus algum dia... Olha, uma pergunta para você que lê a palavra de Deus. Por acaso, o Senhor Jesus algum dia condenou as prostitutas e os coletores de impostos? Aqueles que eram desprezados pela sociedade e rejeitados? Não. Ele era amigo dos pecadores. Ele era amigo dos desprezados. Gente,
Ele era amigo daqueles que eram excluídos e desprezados pela sociedade. Muito pelo contrário, Jesus tinha uma compaixão incrível. Ele alimentou uma multidão faminta com 2 peixes e 5 pães, sobrando ainda 12 cestos cheios. E ele curava todos que o procuravam para serem curados, independente de quem era. Para onde que estivesse indo, ele não queria saber. A Bíblia nunca define Deus como ira, ela define Deus como amor. A Bíblia nos diz que Jesus, lá em Atos 10:38, ia por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o que isso nos diz? Deus, ele quer fazer o bem e não o mal a nós, meu amado irmão e irmã. E se isso não for verdade, Deus não estaria com Jesus, dando respaldo a ele. Jesus disse lá em João 14, 9 e 10: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Muitas pessoas falam que querem conhecer Deus, Eu quero conhecer Deus, Vinícius. Se você quer saber como Deus é, realmente, e não como o homem retrata, olhe para Jesus nos evangelhos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a vontade de Deus em ação. E ia por toda parte fazendo bem, salvando, libertando, curando, restaurando, suprindo, ajudando, guiando, amando. Esse é o nosso Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo amado. Se você quer ter fé para vencer, certifique-se de estar ouvindo as coisas certas, meu irmão, minha irmã, e crendo no que é verdadeiro acerca de Deus, através da palavra de Cristo. A propósito, é a palavra de Cristo, e não a palavra de Deus. Existe diferença? Olha só, muitas versões bíblicas está escrito palavra de Deus, em outras está escrito palavra de Cristo. Mas lá no original grego, por exemplo, em Romanos 10:17, está escrito Christos. É a palavra de Cristo. Existe diferença? A palavra de Cristo se refere à palavra da nova aliança, a palavra da sua graça. Essa é a grande diferença. E para ter fé para vencer, certifique-se de estar ouvindo as coisas certas, meu irmão, minha irmã, e crendo no que é verdadeiro acerca de Deus através da palavra de Cristo. Lá em Atos, Paulo disse, em Atos 20:32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Gente, eu te pergunto, o que é poderoso para edificar você e lhe dar uma herança entre os santos? Aqui dá a resposta. É a palavra da sua graça, ou a palavra de Cristo. A Bíblia, ela nos exorta lá em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo, porque no original está Christus, habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Então, se você está se sentindo desanimado hoje aqui nessa live comigo, meu irmão, minha irmã, eu encorajo você a continuar ouvindo mensagens cheias da graça e da obra consumada de nosso Senhor Jesus. Seja quais forem as suas circunstâncias, sejam elas as piores possíveis, continue ouvindo sobre como os seus pecados foram perdoados através de Cristo e como você hoje é justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, seja qual
forem as circunstâncias, continue ouvindo sobre palavras da nova aliança, da obra consumada da cruz, da graça. Não perca tempo ouvindo pregação que fica falando sobre... Gente, tipo assim, o que eu quero dizer para você? Tem pessoas que buscam conhecimento e conhecimento é importante. Mas, gente, quando Jesus falou para mim assim, Vinícius, seja simples, eu tenho pressa. Ele falou isso, gente, ele fala sempre isso para mim. Se ele tem pressa, é porque algo está para acontecer, não é? Outra coisa, se Jesus falou para ser simples, o que ele quer que a gente faça? Que a gente ame como ele. Então, gente, não adianta você querer entrar num estudo teológico, um estudo profundo das várias vertentes do cristianismo. Gente, nós não temos tempo mais para isso, não. Você precisa apenas da revelação do amor de Deus e amar como Jesus amou. Tem gente que fica, gente, num estudo profundo, gente. Às vezes me fazem pergunta, eu falei, meu irmão, não sei nem te responder. Porque eu não estudo sobre isso. Eu não quero saber disso. Vinícius, como é que vai ser as 7 trombetas, os 7 cavaleiros do Apocalipse? E não sei o que. Eu falei, não sei. Eu não estudei o Apocalipse profundamente. Eu sei muito pouca coisa. Minha importância é estar conectado com Jesus, fazer a vontade dele, amar como ele amou e levar esse evangelho ao mundo. Levar o amor dele às pessoas, amar como ele amou. É isso que ele mandou fazer. E eu não quero saber disso aí. Eu vou obedecer ele. Tantos livros, gente, eu leio alguns livros para trazer conhecimento para vocês, mas todos eles são focados no mesmo propósito, que falam do amor, que falam da fé, que falam de como você mudar o seu coração e a sua mente através da metanoia. São coisas muito pontuais. A gente não pode perder tempo, gente. Eu tive um momento com Jesus que ele me falou sobre 5 pilares. É o que é a comunidade Terra Prometida. Quais os 5 pilares, gente, que nós temos? Que Jesus falou para mim. Primeiro pilar é o seu testemunho de vida. Ou seja, você mostrar às pessoas como você mudou a sua vida. Como ele mudou. Como você se tornou nova criatura. São na casa, gente. Aqui, qual o primeiro pilar? É o meu livro. 21 lições que eu aprendi a vencer o deserto. O segundo pilar, gente, é você ter um entendimento profundo da obra consumada da cruz. E quem você é em Cristo. O terceiro pilar é você aprender a andar por uma fé que toma posse. Quarto pilar é você aprender a amar como Jesus amou. E o quinto pilar, gente, é a metanoia. É você ter a mente e o coração de Cristo. Ponto! É isso que eu ensino, gente. É esse meu foco. É essa profundidade do que eu passo para vocês. Eu não vou sair disso, porque isso é suficiente para você ter uma vida incrível e maravilhosa. Para você ser verdadeiramente o que Jesus quer que você seja. Agora, seja qual o prognóstico que você tenha ouvido, meu irmão, minha irmã, continue ouvindo sobre o quanto Deus te ama. E quer ser um pai amoroso com você, o quanto ele quer cuidar de você, o quanto ele quer suprir as suas necessidades, o quanto ele quer libertar você de todos os seus medos e aflições. Quando essa for a sua prioridade diária, você esquecendo dos teus problemas, lançando sobre ele e falando, Senhor, eu não quero saber dos meus problemas, eu lancei tudo sobre o Senhor, eu só quero te conhecer em intimidade, eu quero viver esse amor que tanto falam. Senhor, o Vinícius toda hora fica falando desse amor, dessa plenitude do teu amor, mas eu não vivo isso, Senhor. Eu quero viver, me ensina a amar como o Senhor amou, eu quero desfrutar desse amor, eu não quero saber de mais nada. Quando você chegar nesse ponto de sede, você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida. E tudo que você lançou sobre ele vai ser resolvido da melhor forma possível. Você está perdendo tempo se preocupando com os problemas que é para você se lançar sobre ele e aproveitar esse tempo precioso de desfrutar a presença dele, de entender quem ele é, de entender quem você é nele, de desfrutar esse amor incrível e maravilhoso com Cristo. Agora,
quando essa prioridade for algo pontual para você diariamente, você terá a palavra de Cristo habitando ricamente dentro do teu coração. E é essa palavra da graça que vai transmitir para você fé e esperança. Ou seja, conhecer o amor de Deus por você vai fazer com que você corra para Ele, como fez aquele leproso. Em vez de se esconder dele, você vai correr para os braços dele. Mesmo quando você errar, você vai correr, porque ele vai te amar. Mesmo quando você comete o pior pecado, ele continua te amando. E você vai correr para os braços dele quando você tiver esse entendimento. Conhecer o amor de Deus vai fazer com que você corra para ele. O amor dele sobre você e em você vai tornar você uma pessoa forte. Ele vai fazer com que você vença as tentações e medos, mate os gigantes que vêm contra você e viva a vida com maior ousadia. Você vira um discípulo ousado e uma pessoa vitoriosa. Então conheça o amor de Deus por você. Isso vai fazer com que você corra para Ele, em vez de se esconder dele. E nessa série eu gosto de ler alguns depoimentos. Olha só, gente, o que eu recebi. Essas pessoas que eu leio o depoimento são algumas de milhares, gente. Milhares de depoimentos. Pessoas que tiveram encontro pessoal com Jesus. Pessoas que hoje vivem intimidade com Jesus. Pessoas que hoje vivem algo que nunca viveram. Cristãos que estavam 30, 40 anos dentro de uma igreja física e nunca tiveram intimidade, nunca ouviram Jesus, nunca conversaram com o Espírito Santo, nunca tiveram experiência nenhuma, estão tendo hoje. Por quê? Começaram a ouvir palavra da graça e correram para os braços do Pai. Pararam de ficar escondidos nos templos e começaram a correr com toda a força para os braços do Papai. Olha só esse depoimento aqui. Esse aqui não tem nome, gente. Estou vivendo pela fé hoje, meu amado irmão, e não mais por vista. Louvo muito, mas muito mesmo a Deus por ter colocado você em minha vida. Achar o seu canal para mim foi um dos melhores presentes que Deus já me deu. Porque através disso eu aprendi a entender a vontade de Deus verdadeiramente para minha vida. E hoje, 2 meses para cá, após o dia que conheci o seu canal, eu posso dizer que não vivo mais. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Só gratidão. E que Deus continue sendo o centro de tudo em sua vida. Estou muito feliz com a pessoa nova que eu estou me tornando. Gente, olha que coisa linda. A irmãzinha aqui, Wanda, olha só o que ela colocou. Há anos venho enfrentando um deserto, sempre fui infeliz e revoltada. Mas de 1 ano e pouco para cá eu tive revelações que mudaram minha vida completamente. Eu descobri que não preciso do sistema religioso para me encontrar com o Altíssimo. E sim, como você bem falou, tudo que precisamos é ler, aprender e obedecer a palavra. A tempestade ainda não passou, mas hoje não atormentam mais a minha mente, nem tampouco o meu coração. Hoje eu sei que não são problemas, e sim desafios que cooperam para o meu crescimento espiritual. E hoje, ao invés de revolta, eu tenho muita gratidão ao Eterno e tomo posse pela fé de todas as bênçãos que já me foram dadas e as que estão por vir das regiões celestiais. Glória ao Pai e a você que nos presenteia com seu dom da palavra. O que é isso, amorzinho? É maçã. A minha esposa acha que eu estou com fome, trouxe maçã. Sabe isso aqui? É que o João não comeu. Ela deve estar dando para não estragar para mim. Tem gosto? Tem. Gente, é muito lindo, gente, esses depoimentos. Muito lindos. Isso aqui são milhares de vidas. E uma vida dessa aqui, gente, transforma muitas outras vidas. Então, quando você começa a ouvir sobre a graça,
E a nova aliança, o Senhor começará a abrir seu coração. E todo o conhecimento racional da Bíblia, aquele conhecimento que você lia a Bíblia. Gente, quantas pessoas falam, Vinícius, eu já li a Bíblia toda, eu já li não sei quantas vezes, mas hoje é diferente. Sabe por quê? A partir do momento da revelação de quem você é em Cristo, da sua verdadeira identidade, quando você entende quem você é em Cristo, e você tem a revelação da obra consumada da cruz, você começa a ler a palavra e começa a vir uma luz no teu coração através do Espírito Santo. Você começa a entender a Escritura de uma forma totalmente diferente, à luz da nova aliança, da obra consumada, de quem você é, das promessas que você tem, gente. A esperança e a fé, elas começam a explodir do seu coração. Vidas transformadas, como eu sempre falo aqui, gente. Tantos testemunhos que eu recebo são a prova viva de que a palavra da sua graça é o poder de Deus para a nossa salvação. E quando nós conhecemos o amor e a graça de Deus, nós podemos vencer qualquer coisa que o inimigo lance contra nós. E em vez de nos escondermos de Deus, oh glória, nós corremos para aquele que é o nosso socorro. E nós encontramos graça, nós encontramos força para sair do poço escuro, para nos tornarmos testemunhos resplandecentes da bondade dele, gente. Oh glória, é lindo demais. Conhecer o amor de Deus por você vai te tornar uma pessoa forte. Isso faz de você um campeão. Lá no livro de Daniel, diz assim, Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O próprio Daniel, no início da sua vida, foi um jovem cativo, levado de Jerusalém para servir lá na corte dos reis babilônicos. Mas Daniel, ele se destacou entre seus companheiros. Ao longo da vida dele, ele interpretou sonhos pela sabedoria de Deus e demonstrou um espírito excelente, como diz na palavra, que as pessoas ao seu redor viam isso nele. Era algo que exalava de Daniel. E ele sempre encontrava favor aos olhos dos reis, daqueles reis gentios, a quem ele servia, e vivia livramentos sobrenaturais, quando não parecia ter saída. Daniel saiu daquela cova dos leões ileso, porque ele conhecia o seu Deus, o seu poder, o seu coração. E ele estava com o coração alinhadinho com Deus. Agora eu te pergunto, o que você deseja hoje? Andar em força, sabedoria e favor inegáveis e irresistíveis? Você deseja viver o tipo de milagre e vitória que só Deus pode conceder para você? Eu acho que a tua resposta é sim, de todos que estão aqui. Então encorajo você a continuar ouvindo e crescendo o seu conhecimento da graça e da misericórdia de Deus por você. Saiba tudo sobre a graça, sobre o amor, sobre a nova aliança. Foque isso, o teu ensino. Foque o teu coração nisso, que é o suficiente. Lá na história de Daniel, o Senhor, através de um anjo, dirigiu-se a ele como um homem muito amado. Está lá em Daniel 10:11. Olha só. Quanto mais você ouvir sobre o amor dele por você e confiar nesse amor, mais você viverá a vida com ousadia e com um espírito diferente e excelente, que vai diferenciar você dos outros e vai testificar o poder de Deus em sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver isso exalando de você. Quanto mais você ouvir sobre o amor de Deus por você e confiar nesse amor, mais você viverá uma vida ousada, incrível, sobrenatural e extraordinária. Lembra de Davi? Todos conhecem a história de Davi, o jovem Davi, o menino pastor, que foi usado, foi um homem ousado, usado por Deus,
o suficiente para desafiar e derrubar um gigante? Golias. Quando os outros estavam acovardados pelo medo, Davi conhecia como Deus guarda a sua aliança e que amava Davi. Davi era lembrado do amor de Deus por ele todas as vezes que ouvia o seu próprio nome. Sabe por quê? Sabe o que significa o nome Davi? Amado. O amado do Senhor, Davi. Eu creio que Davi se tornou um adorador tão maravilhoso e incrível, gente. Eu gosto muito da história dele. Um líder amado pelo seu povo e um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia e tinha consciência do quanto o Senhor o amava. Mesmo quando Davi cometeu tantos erros na vida dele, quando ele falhava, eu creio que era a revelação de que ele ainda era o amado do Senhor, que mantinha ele seguindo em frente. Amado, quando souber o quanto Deus te ama, meu amado, minha amada, você vai derrubar os gigantes em sua vida e vai testificar da sua bondade e glória. Eu posso te dar mais um exemplo aqui. Já está quase terminando, gente. Você lembra da história de Gideão? Gente, Gideão ele se via como o menor da sua família e ele estava malhando trigo em um lagar por medo de ser visto pelos midianitas. E nós lemos essa história lá no livro de Juízes e nós vemos que ele venceu as suas inseguranças e os seus medos e salvou sozinho Israel dos midianitas. Porque primeiro ele o quê? Ouviu palavras graciosas e encorajadoras do anjo do Senhor. Olha o que diz em Juízes 6, 12 a 16. O Senhor é contigo, homem valente. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Gente, quando começou a se ver como o Senhor o via, Gideão, ele começou a ver como o Senhor o via. E ele creu nisso, que o Senhor era com ele e por ele cumpriu o seu destino. E se assim como Gideão você se sente pequeno e impotente diante dos seus desafios, eu encorajo você a continuar ouvindo acerca de como, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz e da sua obra consumada, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Eu quero que você saiba agora mesmo que Ele já fez de você alguém mais do que vencedor em Cristo. Quando você souber quem é em Cristo, a sua identidade e crer no amor de Deus por você, então você se tornará forte e verá Deus fazer grandes coisas em você e através de você. Quando você saber que Deus é com você e por você, a sua identidade, quem ou o que vai poder resistir você, meu irmão, minha irmã? Isso está em Romanos 8,31. Você vai vencer os combates da sua vida, um por um, e vai viver o destino incrível que Deus preparou para a sua vida. Quando você souber quem é em Cristo, a sua verdadeira identidade, e crer no amor de Deus por você, então você se tornará forte e verá Deus fazer grandes coisas em você e através de você. Meu irmão, minha irmã, você tem, perguntando agora, você tem uma revelação pessoal do amor de Deus por você? Responda para si mesmo. Você tem uma revelação pessoal desse amor por você? Você precisa experimentar esse amor em seu coração. Esse conhecimento racional, apenas saber intelectualmente que Deus ama você, não basta. Não basta. Quando você realmente encontra a pessoa de Jesus,
e a sua graça, e realmente sabe em seu coração que Ele o ama perfeitamente, mudanças positivas e profundas vão começar a acontecer na tua vida, como está acontecendo na vida de milhares aqui. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, existe alguma base bíblica para isso? Sim, existe várias. Olha só uma passagem, a Bíblia nos diz lá em 2 Pedro 1:2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha só, a palavra aqui para conhecimento é a palavra epignosis. Epignosis, que se refere a uma experiência que nasce do coração sobre o que e quem Deus é. E em vez do mero conhecimento intelectual, é um conhecimento que é adquirido através de um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Em outras palavras, quando você ouve repetidamente até saber em seu coração que o Senhor o ama e é por você, você começa a experimentar o seu favor imerecido. E a sua paz sobrenatural vai tomar conta da tua vida na área que você estiver lutando. E é aí que você vê a sua força, a sabedoria dele, o suprimento dele, que vão ser multiplicados de forma palpável. Você vai ver isso se manifestar na sua vida. João, o amado João, que eu tanto amo, o apóstolo do amor, ele escreveu lá em 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, meu amado e querido irmão e irmã, eu oro para que à medida que você continue a ouvir a palavra da graça, da verdade da obra consumada da cruz, da nova aliança, através desta série aqui, mergulhando na graça, e a ouvir mensagens ou outras mensagens sobre a graça, você passe a conhecer verdadeiramente o amor do Senhor por você e o abrace de coração e alma. O seu amor, esse amor incondicional, vai te tornar forte e vai fazer com que você faça grandes proezas, coisas que você jamais imaginou fazer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que amam a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra tenha falado de uma forma profunda com você. Peço que você compartilhe essa live nos grupos que você participa. Eu amo fazer live com vocês. Todo dia às 7 horas da manhã tem devocional aqui no canal. Gente, todas as mensagens que eu mando é da graça. Ouça, 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 ouça e ouça. E fala: Senhor, me revela, me revela, me revela. Pega a palavra, confronta. Gente, não tem como não mudar de vida. Só você pode mudar a sua vida. Sabe por quê? Não, Senhor vai mudar minha vida, Jesus vai mudar a minha vida. Não, é você. Quem está no comando é o seu coração. O teu coração tem o controle da sua vida. O teu coração tem o controle da sua vida. Não é Deus que tem o controle da tua vida, é o teu coração. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez em Cristo. Ele deu o Filho amado para morrer por você. O Filho amado morreu por você, derramou sangue no madeiro, morreu, ressuscitou, levou teus pecados na cruz, selou uma nova aliança com o Pai, subiu aos céus, deu o Espírito dele para você. Então quem está no controle é o teu coração. Você não está ouvindo a Deus porque o teu coração está cheio de coisa ruim. Você tem que renovar o seu coração e a sua mente. O Espírito, ele te dá informação todo dia e toda hora. Mas se o filtro do teu coração estiver sujo, você não vai receber as informações de Deus para você.
Esse é um outro assunto. Se deixar aqui, a gente vai. Então, meu irmão, minha irmã, vamos agora orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor amado, muito obrigado por mais um momento junto aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, que palavra foi essa? Falou muito comigo também, Senhor. Muito, muito, muito. Obrigado, Espírito Santo. Que meus irmãos e irmãs tenham essa revelação profunda no coração deles. Que eles sejam simples, Senhor. Que eles procurem o Senhor na simplicidade. Que procurem o Senhor na plenitude do teu amor somente. Não fiquem divagando com tanto conhecimento, Senhor, e não vivem o simples que o Senhor quer que eles vivam. Senhor, que eles aprendam a lançar as preocupações sobre ti, as ansiedades, e vivam a plenitude do teu amor, sendo Jesus na vida do próximo, amando como o Senhor amou Jesus, e honrando cada gota de sangue que o Senhor derramou por nós naquele madeiro. Viver essa vida plena que o Senhor morreu para que nós vivêssemos. Esse é o meu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Que eles sejam precursores da nova aliança, da tua obra consumada, da tua graça. Que eles levem adiante esse conhecimento para que outras pessoas sejam impactadas, Senhor. E outras pessoas tenham a vida totalmente mudadas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te amamos profundamente. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Gostei muito, gente. Gostaram? O que vocês acharam da live? Eu gostei. Para mim foi muito bom. Espero que para vocês tenha sido também. Amo cada um de vocês em Cristo. Beijo no coração. Tenha uma semana incrível e maravilhosa na presença viva do nosso Deus. Amo vocês em Cristo. Até lá. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct. Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá. @o mundo precisa mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.